meditando na carta aos Romanos. Eu convido a abrir então a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 1. Faremos a leitura dos versículos 14 a 17. Romanos 1, 14 ao 17. Daíse e Álvaro, aquilo que nós conversamos outro dia, ok? Pode ser hoje? Tá bom. Pastor, o que é isso? Você deve estar pensando, vocês vão saber, fica tranquilo. Né? Romanos capítulo 1, versículos 14 a 17. Desde já rogamos a Deus que nos abençoe com a leitura e a exposição da sua palavra. Paulo diz: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Meus irmãos, depois de afirmar categoricamente que estava ansioso para pregar o evangelho em Roma, a fim de repartir algum dom espiritual, ser edificado mutuamente pela fé e ainda colher algum fruto, é isso mesmo? Calma. Vou tentar aqui. Isso. Paulo faz 3 declarações pessoais muito significativas relacionadas à evangelização. Prestem atenção no que Paulo diz a respeito da evangelização. Versículo 14, Paulo diz: sou devedor. Versículo 15, estou pronto. Versículo 16, não me envergonho. Tais expressões se revestem um significado muito especial, e vou dizer por quê. Porque elas contrariam em muito atitudes que nós crentes, tomamos em relação ao evangelho. Muitos crentes consideram a evangelização como sendo uma opção. Alguns outros consideram a evangelização, o ato de evangelizar, como sendo um favor que nós prestamos a Deus. Mas a perspectiva de Paulo era diferente disso. Ele diz, repito, eu sou devedor. Eu estou pronto. E eu não me envergonho do evangelho. É sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. O evangelho como sendo uma dívida aos homens. O evangelho como sendo algo do qual nós não podemos nos envergonhar, porque é o poder de Deus para a salvação. E a justiça de Deus se revela no evangelho pela fé. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nessa manhã a meditar na sua palavra e a usufruir dela para o nosso bem. O evangelho é uma dívida para com o mundo. Existem 2 maneiras de alguém se endividar. Talvez caiba um parênteses aqui. Existe muita gente endividada.
muito provavelmente eu esteja falando aqui para pessoas que, em alguma medida ou de alguma forma, estão endividados. Você tem uma dívida. A primeira forma de nós nos endividarmos é emprestando dinheiro de alguém. Você emprestou dinheiro de alguém e precisa pagar. Pode ser de uma pessoa, né, uma relação pessoal. Eu peguei emprestado dinheiro da irmã Quitéria. A irmã Quitéria tem muito dinheiro. E eu peguei dinheiro emprestado. Ela não está aí, né? Ela saiu, por isso que eu falei. E eu preciso devolver o dinheiro para a irmã Quitéria. Tem que pagar, é uma dívida que pesa sobre mim. Não é? E a segunda forma é quando alguém nos dá dinheiro para uma terceira pessoa. Então, vou explicar. Né? Se eu pego R$1.000 emprestado do Cezinha, que é outra pessoa assim, tem muito dinheiro, né? Se eu pego R$1.000 emprestado do Cezinha, eu sou devedor até o momento que eu restituo esse dinheiro para ele. Então, enquanto eu não pagar os R$1.000, eu sou devedor. Eu tenho uma dívida com o Cezinha. Eu preciso entregar dinheiro para ele. Da mesma forma, se um amigo seu, se um amigo do Cezinha, me desse R$1.000 para lhe entregar, eu estaria em dívida com ele até que eu entregasse o dinheiro para o Cezinha. Entregue esse dinheiro para o Cezinha. Eu estou devendo para ele, entrega para ele para mim? Entrego. Enquanto eu não entregar, num certo sentido, eu assumi essa dívida também. Né? Porque o dinheiro está comigo. Né? E eu preciso entregar esse dinheiro para ele. Né? A outra pessoa, de boa fé, já pagou. Mas eu preciso entregar esse dinheiro. Parece-nos que é nesse sentido, no segundo sentido da dívida, que Paulo nos diz que estamos endividados. Ele não pegou nada emprestado dos romanos. Paulo não tinha uma dívida direta com os romanos, no sentido de que ele pegou alguma coisa emprestada e tem que devolver. Não. Mas Jesus Cristo lhe confiou o evangelho para que ele passe adiante esse evangelho aos romanos. Paulo tinha uma dívida, tinha um senso de dever, porque ele mesmo havia sido alcançado pelo evangelho. Este evangelho que ele recebeu de graça transformou a sua vida, e ele também havia recebido da parte de Deus um comissionamento. Paulo, eu salvei você pelo evangelho do meu filho, e eu comissiono você como um pregador do evangelho aos gentios. A partir desse momento, Paulo tem uma dívida. Quitéria está ali mesmo, viu? Está ali, ela ficou quietinha, está ali. Né? Você tem uma dívida. E você tem que pagar essa dívida, Paulo. Paulo se sentia devedor. Paulo sentia que sobre ele recaía uma grande, uma severa, uma solene, uma honrada obrigação: compartilhar o evangelho, pregar o evangelho aos gentios. Paulo diz que esse evangelho deveria ser pregado no mundo gentílico, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E a gente poderia pensar aqui, né, em categorias humanas. Né? Mas o fato é que essas 4 palavras descrevem a totalidade do mundo gentílico. Paulo tinha um dever, uma obrigação para com os gentios: pregar o evangelho. Mas eu tenho uma boa notícia para dizer para você. Paulo não suporta essa dívida sozinho. O que eu quero dizer é que Paulo não é o único devedor dessa dívida do evangelho aos gentios. Quem é mais devedor dessa dívida? Todos nós.
Absolutamente todos nós. Se você que está sentado ou em pé aqui hoje, foi alcançado pelo Evangelho, se este Evangelho, que é o Evangelho de Cristo, a pessoa de Cristo, a boa nova da salvação, o Evangelho de João 1, que nos apresenta o Filho de Deus, outrora apenas o Verbo, mas que se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória como do Filho unigênito do Pai. Se este Evangelho alcançou a sua vida, transformou a sua vida, se você é uma nova criatura, depois que foi alcançado pelo Evangelho, pesa sobre você a mesma dívida e esse mesmo senso de dever que o apóstolo Paulo tinha, deve ser percebido por mim e por você. Eu sou devedor. E quem deve, paga. Quem deve, paga. Em qualquer cultura, em qualquer civilização, em qualquer circunstância, em qualquer povo, é desonroso não pagar uma dívida. Se você deve, se eu devo, nós devemos pagar. Pastor, como é que eu pago essa dívida? Pregando o Evangelho. Vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho. É uma obrigação que pesa sobre nós. Eu preciso anunciar o Evangelho às pessoas ao meu redor, à minha volta. Eu preciso fazer isso. Eu já contei aqui de maneira mais particular, na EBD, falei com algumas pessoas, e entendam por que eu estou dizendo isso, tá? Entendam. No domingo passado, eu anunciei aqui que o avô do nosso irmão Fernando havia falecido. Saindo daqui, a gente parou numa padaria, tomou um lanche e fomos lá para o velório. Eu mandei uma mensagem para o Fernando dizendo, Fernando, daqui a uns 15 minutos eu estou chegando aí. Estou indo com a Cris. E o Fernando depois me dizendo, né, que recebeu aquela mensagem da seguinte forma. Né, ele falou, pastor, a mensagem que o senhor mandou dizendo que chegaria depois de 15 minutos, essa mensagem chegou 2 minutos depois do que eu pensei comigo. Eu falei, por que eu não convidei o pastor para falar no velório do meu avô? E ele explicou por que esse pensamento lhe sobreveio à mente. Porque apareceu um senhor lá, apresentando-se como pastor, amigo de um tio dele, família grande, tinha muita gente lá. Grande maioria não crente. E esse senhor se apresentou como pastor, tomou a palavra e disse, olha, dentre outras coisas, né? Falou, bom, sacou do bolso um recipiente com óleo, falou, eu vou ungir agora o morto, e quando eu ungí-lo, aí ele vai para o céu. Né? E, sem fazer cerimônia, tirou o óleo e besuntou lá o morto, o avô do Fernando, com óleo. E disse que a partir deste ato, de ele ter ungido aquele corpo, agora esse corpo vai para o céu. Obviamente, o Fernando, membro da nossa igreja, estranhou em muito isso. Mas não apenas o Fernando, mesmo as pessoas que estavam lá que não eram crentes, olharam assim e falaram, que negócio é esse? O que é isso? E aí eu chego, alguns minutos depois, e o Fernando diz, olha, meu pastor chegou, eu queria que ele desse uma palavra. As pessoas já olharam assim com desconfiança, tipo, o que vem agora? Depois de besuntar o corpo, o que mais pode acontecer? E pela graça de Deus, meus irmãos, eu pude pregar o Evangelho. O Evangelho. Falar da salvação em Jesus Cristo, falar que só existe um caminho em direção aos céus, que só existe uma porta pela qual, entrando, as pessoas encontrarão salvação, só Jesus pode salvar, porque esse é o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Cristo e a sua obra em favor dos homens. Essa é a dívida que nós temos para com o mundo.
fui alcançado pelo Evangelho, tenho a obrigação de pregar o Evangelho. Mas, pastor, eu não sou um pregador, eu não sou eloquente, eu não sou alguém versado na teologia. O que eu vou dizer às pessoas? Diga o que Cristo fez por você. Conte a sua história. Leia a Escritura e diga, isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Eu era uma outra pessoa e o Evangelho da graça de Deus me transformou. Eu sou uma nova criatura. Eu sou uma testemunha viva, encarnada, de que o Evangelho transforma pecadores. Essa é uma obrigação que recai sobre nós. E não se iluda, meu irmão, nós seremos cobrados disso. Nós seremos cobrados disso. De anunciar o Evangelho aos povos. O Evangelho é uma dívida ao mundo. Mas Paulo não para por aí. Paulo vai além. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E por isso nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar pecadores. O próprio Senhor Jesus advertiu os seus discípulos que não se envergonhassem dele. Alguém poderia pensar, mas será que Paulo se envergonhava do Evangelho? Será que um homem ousado como Paulo, que se sentia devedor de pregar o Evangelho aos romanos, será que o apóstolo Paulo, alguém a quem os romanos poderiam questionar, mas quem é este homem que vem aqui, à sede, à capital do império? O que este homem tem a nos dizer que nós já não sabemos? Será que Paulo, ousado como era, poderia de fato se envergonhar do Evangelho? Essa é uma possibilidade, esse é um pecado que todos nós estamos sujeitos a cometer. Se não for assim, não faria sentido na advertência de Cristo aos seus discípulos, não haveria sentido na afirmação de Paulo que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. É possível que pessoas, mesmo crentes, se envergonhem do Evangelho. É possível que, em determinados ambientes ou circunstâncias em que nós nos vejamos incluídos, nós possamos nos envergonhar do Evangelho. Pedro se envergonhou do Evangelho, do próprio Evangelho encarnado, a pessoa de Jesus Cristo. Você é um deles? Não, eu não sou. Fala como um deles? Não, não. Eu já vi você com eles, de maneira alguma. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, negou a Cristo. Se envergonhou do Evangelho. Nós precisamos ter consciência, meus irmãos, de que há no Evangelho de Jesus Cristo, há na mensagem de salvação de Jesus Cristo, há nessa boa notícia dada aos homens, de que existe um Salvador que é capaz de libertar-nos dos nossos pecados, fazer-nos novas criaturas, que há um poder nessa mensagem. Aliás, só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não existe um outro poder humano, sobrenatural, que seja capaz de transformar a vida do ser humano. Não existe outro. Só o Evangelho. Só o Evangelho. E o Evangelho é tão poderoso que a pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, Ele próprio concede esta fé que o Evangelho exige para a salvação. Ele mesmo concede essa fé, porque a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus dado aos homens. Não há do que se gloriar, porque
A salvação do início ao fim, como diz o profeta Jonas, pertence ao Senhor. Deus é o autor da salvação. Deus é o autor e consumador da fé. Há poder no Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é capaz de ir aonde nós não imaginamos. O Evangelho é capaz de alcançar pessoas que nós, na nossa incredulidade, na nossa carnalidade, sob o nosso olhar humano e desconfiado, achamos, não, esse não tem jeito. Mas o Evangelho dá jeito naqueles a quem achamos que não tem jeito. Porque o Evangelho fez isso por nós. Fez isso em nós. Pastor, o que adianta eu pregar o Evangelho? Ok, há uma dívida, tudo bem, eu vou pregar o Evangelho, mas eu tenho certeza que não vai ter resultado algum. O Evangelho não depende da eloquência daquele que prega. O Evangelho não depende de qualquer circunstância humana, porque ele é o poder de Deus. Não é um poder humano, é um poder de Deus. E, meus irmãos, nós podemos nos surpreender com o poder do Evangelho. Como ele pode ir além das nossas expectativas? Como pode? Como o Evangelho é capaz de transformar uma pessoa, uma família, uma igreja, uma comunidade, uma cidade, um país. Como o Evangelho é capaz de fazer isso? Porque pergunto, há limites para o poder de Deus? Quando a Escritura diz que agindo Deus ninguém pode impedir, nós realmente acreditamos nisso? Sim, meus irmãos, Deus agindo ninguém pode impedir. Absolutamente ninguém. Quando Deus, em sua graça, antes da fundação do mundo, elegeu pecadores para a salvação, ele também estabeleceu um dia, no tempo, na história, para que esses pecadores fossem resgatados pela pregação do Evangelho. É esse o poder regenerador, vivificador do Evangelho, que é capaz de entrar no coração endurecido de um homem, de um ser humano, e quebrá-lo, transformá-lo. Deus é capaz de alcançar aquele que diz, eu nunca me converterei, nunca. Eu nunca me renderei, eu não acredito, eu odeio a Deus, eu não quero saber do Evangelho, nunca vocês vão me convencer. O Evangelho é capaz de alcançar essa pessoa e transformá-la e trazê-la cativa aos pés de Cristo e fazê-la um dia se levantar numa congregação e dizer, louvado seja o Senhor que me alcançou pelo Evangelho. Você crê nisso? O Evangelho é uma dívida. Essa dívida recai sobre nós. Porque Deus nos deu o Evangelho, nos alcançou com o Evangelho, nos deu o Evangelho para compartilhar com os outros. O Evangelho é o poder de Deus, é o poder regenerador do Senhor. Quando o Evangelho é pregado, o Espírito Santo coopera com ele, age através da pregação da palavra de Deus e alcança pecadores. Mas o Evangelho também é a justiça de Deus. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Justiça é um atributo divino. O nosso Deus, por si só pelo fato de Ele ser Deus, é justo. Deus é o justo juiz. Todos os atos de Deus são justos, todos os pensamentos de Deus são justos, tudo aquilo que Deus faz é justo. Deus é um ser que jamais poderá ser acusado de injustiça, jamais, ainda que as pessoas o façam. Ainda que os homens, na sua ignorância, por não conhecerem a vontade de Deus, por serem arrogantes em seus pensamentos, possam lançar
sobre Deus acusações injustas, dizendo, mas Deus é injusto se fizer isso. Não, Deus nunca é injusto. Faça ele o que fizer. Deus é justo, foi justo quando destruiu todo o mundo antigo com o dilúvio. Deus é justo ao lançar pecadores no inferno. Deus é justo a permitir que pessoas padeçam de sofrimentos. E por mais que nós não possamos compreender na sua plenitude por que essas coisas acontecem, repito, nós nunca poderíamos lançar sobre Deus qualquer desconfiança nesse sentido, dizendo, Deus não está sendo justo. Não, justiça é um atributo divino. Justiça descreve o caráter de Deus junto com as ações correspondentes ao seu caráter. Deus é justo e por isso sempre agirá justamente. Além disso, a justiça é uma ação divina. Além de ser um atributo divino, é uma ação divina. Deus exerce a sua justiça, reparte a sua justiça ao salvar o seu povo, em favor do seu povo. Salvação e justiça andam lado a lado. Deus é justo porque é um atributo do seu caráter, do seu ser. Deus é justo porque Ele aplica a sua justiça através da pessoa de seu Filho a pecadores redimidos, escolhidos por Ele e salvos por sua graça. Ele aplica a justiça do seu Filho em nós. Mas, tomando emprestado as palavras de John Stott, ele diz que há uma terceira causa, ou uma terceira aplicação dessa expressão da justiça de Deus, e ele entende que nesse texto, ainda que elas não sejam excludentes, essa última compreensão é a vigente. Né? A justiça de Deus é um atributo divino, ou seja, nosso Deus é um Deus justo. A justiça de Deus é uma ação divina, ou seja, Ele vem ao nosso encontro, mas a justiça de Deus é uma aquisição divina. Ou seja, Ele concede a nós um status. Ele declara judicialmente, é justo. Mesmo sendo nós, aos nossos próprios olhos, inclusive, injustos. Mas é Deus quem diz, Diotino é justo. A Sara é justa. A Maiara é justa. A Dona Alia é justa. A Maressa é justa. Há uma declaração forense, judicial. Deus declara. Imagina um julgamento num tribunal. Quando todas as provas pesam contra nós. Quando todas as acusações feitas contra nós são verdadeiras. Quando nós efetivamente somos culpados de todos os crimes que nos são imputados, e aí vem o justo juiz, aquele cujo caráter é justo, e diz, o Gilberto é justo. Não. Como o senhor pode declará-lo justo? Ele é pecador, ele é um criminoso, ele está errado, ele comete erros, ele é imperfeito, sim. Mas eu o declaro justo, pelos méritos de meu filho. Ele recebeu a justiça do meu filho nele próprio. Ele se tornou agora um homem justo aos meus olhos,
portanto não há mais nenhuma condenação para ele. Não há nenhuma condenação mais para nós. Gente, que coisa extraordinária é essa. O Evangelho revela essa justiça de Deus. Obviamente, a revela tanto em relação à salvação dos escolhidos de Deus, como a justiça de Deus também se revela no Evangelho, na punição àqueles que resistem ao Evangelho e que finalmente receberão a paga das suas obras. Deus é justo na salvação dos seus escolhidos. Deus é justo na condenação dos perdidos. Deus sempre será justo. E o Evangelho revela essa justiça de Deus. Apresenta aos homens, ao mundo, essas faces da justiça de Deus. A justiça de um Deus, repito, cujo caráter é justo, é perfeito, é reto. Essa justiça, diz o apóstolo Paulo, se revela de fé em fé. A justiça de Deus se revela de fé em fé. O texto faz menção, inclusive, a Abacuque. Nós lemos aqui, o presbítero Vitor, ao preparar a liturgia, não por acaso, mas de maneira intencional, fez com que nós lêssemos o texto de Abacuque, o profeta Abacuque. O justo viverá por fé. Texto presente aqui na carta aos Romanos. Texto lido por Lutero e texto que transformou a vida de Lutero. Um homem que até então vivia atormentado, amedrontado com o medo da morte, da condenação eterna, porque conseguia enxergar a si mesmo como um homem pecador, alguém inadequado diante da santidade de Deus, alguém que estava sob o escrutínio de um Deus que tudo vê. Lutero tinha medo, porque ele vivia em uma época em que a sua igreja apregoava uma salvação baseada nas obras, até falava sobre fé, mas fé divorciada, distante das obras exigidas pela igreja, não servia para nada. Mas Lutero, então, lendo esta carta e esta passagem, descobre que a justiça de Deus se revela pela fé, que o justo viverá pela fé, que a salvação é um dom de Deus, que a fé, essa fé que é presente de Deus, é suficiente para salvar pecadores. O medo vai embora. O medo dá lugar à alegria, ao gozo, à gratidão e ao temor, mas um temor diferente agora. Não o medo de ser morto, mas o temor de se ver perante um Deus que é tão justo, santo e que ao mesmo tempo é capaz de salvar homens e mulheres terríveis como nós somos. Diante desse Deus, nós devemos temer e tremer. Diante desse Deus, Pedro, em dado momento, disse: Senhor, afasta-se de mim, eu sou pecador. É uma outra condição de inadequação. É se enxergar como sendo um pecador miserável, e ver um Deus cheio de misericórdia e de compaixão, que é capaz de perdoar os nossos pecados, de se esquecer dos nossos pecados. Cantamos isso aqui também. Um Deus que se esquece dos nossos pecados. Porque é um Deus que nos deu a fé. E essa fé, ou com essa fé nós nos apropriamos dessa bendita salvação que nos foi dada, que nos foi oferecida graciosamente. E que dela, uma vez alcançados, nunca mais nos apartamos. Nunca mais.
O Evangelho é uma dívida, deve ser paga. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso que eu não posso me envergonhar do Evangelho. Eu até pensei em falar com o presbítero Vitor, não falei, né? Vitor, coloca na liturgia aquele hino do nosso inário, né? Aquele que fala que eu não me envergonho de ser crente, como que é? Hã? Dizei ao mundo que sou crente, é isso, né? Não me envergonho de o dizer. Será que eu acho ele aqui? Se você for mais rápido que eu, acha aí, por favor. Qual o número desse hino? Eu quero que a gente encerre meditando nele. Cadê o inário aqui? Ele começa com dizei ao mundo, é isso? Direi. 386. Dá para colocar aí, ô Eduardo? Direi ao mundo que sou crente. A gente, não vamos cantar não, viu? Vamos ler. A gente vai ler, tá? Direi ao mundo que sou crente. Está aqui na tela. Não me envergonho de dizer. Direi ao mundo que sou crente e que por Cristo vou viver. Direi ao mundo que Ele salva, e nesta vida o seguirei. E eu bem sei que crendo nele terás as bênçãos que eu encontrei. Direi ao mundo que Ele ama, que Cristo dá perdão e paz. A minha vida eu lhe entrego, Jesus meu guia satisfaz. Direi ao mundo que Ele volta, se tarde ou cedo eu não sei, mas viverei sempre esperando e preparado estarei. Na sua vinda gloriosa, aos que o amarem, Jesus dará maravilhas infinitas e ao lar celeste nos levará. Ó, dize ao mundo que és crente, não te envergonhes de o dizer. Ó, dize ao mundo que és crente e que por Cristo vais viver. O Evangelho é uma dívida que eu devo pagar. O Evangelho é o poder de Deus que salva pecadores e por isso eu não posso me envergonhar dele. Não, eu tenho que dizer ao mundo, eu não posso me envergonhar. Porque é no Evangelho que a justiça de Deus se revela. Uma justiça que salva pecadores, uma justiça que pune pecadores. A justiça de um Deus que é completamente justo, cujo caráter é inabalável. É esse Evangelho que alcançou a sua vida. É esse Evangelho. É esse Evangelho que precisa alcançar outras vidas. E precisa alcançá-lo através de você. O apóstolo Paulo já cumpriu a sua missão. Pregou o Evangelho aos romanos. Houve salvação, transformação. Paulo pregou o Evangelho a tantas pessoas. Mas Paulo já foi chamado por Cristo para viver ao seu lado e gozar dessas maravilhas prometidas por nós na Escritura. Outros tantos irmãos que passaram pela história da igreja também já foram chamados por Deus, já estão com Cristo. Mas nós estamos aqui. Estamos, inclusive, aqui nessa manhã ouvindo essa mensagem. Uma mensagem que imputa sobre nós uma responsabilidade de pregar o Evangelho. De anunciar o Evangelho ao mundo. Na absoluta convicção de que o Evangelho é o poder de Deus. Não depende de mim. Não depende de palavras bonitas, palavras versadas na língua portuguesa. Não depende de nada disso. Depende do poder de Deus. Poder de Deus que pode salvar pecadores. O Evangelho revela a justiça de Deus. Como as pessoas tomarão conhecimento de que há um Deus justo que aplicará a sua justiça se o Evangelho não for pregado? Como ouvirão se não há quem pregue? Por isso, meu irmão, saia daqui hoje incumbido desta missão. Pregar o Evangelho. Pastor, eu sou um pecador, eu sou imperfeito, sou tão falho. Mesmo assim, você tem a incumbência de pregar o Evangelho.
Procure viver o Evangelho. Procure viver o Evangelho. Mas lembre-se, o poder do Evangelho não reside em você. O poder do Evangelho reside em Deus. Mesmo eu e você sendo pecadores, ainda assim, ao pregar o Evangelho, Deus pode repartir o seu poder, um poder que é capaz de regenerar pecadores e, ao mesmo tempo, transformar pecadores já redimidos, fazendo com que nós nos pareçamos cada vez mais com Jesus, o próprio Evangelho encarnado. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos impulsione a esta missão, a esse dever de pregar o Evangelho de nosso Senhor. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós somos cientes, ó Deus, de quem somos, de que somos homens pecadores, vivemos em um mundo caído, um mundo severamente atingido pelo pecado. Nós temos consciência, ó Pai, que se hoje estamos em Cristo Jesus e, portanto, nenhuma condenação nos atinge, isso se dá por causa do Evangelho. Ele nos alcançou, o poder do Evangelho do Senhor nos alcançou e nos fez novas criaturas. O Evangelho é o seu Filho, Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra. Nós aguardamos, inclusive, o retorno do seu Filho Jesus. A tua palavra diz que, quando ele voltar, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Ó Deus, nos ajude a pregar o Evangelho. Antes, nos ajude a viver o Evangelho, a dar testemunho de Cristo com a vida e com a voz. Não permita, ó Deus, que nós nos envergonhemos do Evangelho. Muito pelo contrário. Que nós anunciemos ousadamente o Evangelho na absoluta convicção de que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pai, nós queremos que quando o Evangelho for pregado, a sua justiça se manifeste na salvação dos perdidos, escolhidos pelo Senhor, e finalmente na condenação dos ímpios que por toda a vida resistiram ao Evangelho. O teu nome é e sempre será glorificado, e o Senhor, nosso Deus, sempre será reputado por nós como justo, o justo juiz, que absolve pecadores e que também condena pecadores. Em tudo seja o teu nome exaltado e glorificado, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Nossos queridos presbíteros, por gentileza, venham à frente.